Saudações, sejam bem-vindos a mais um ApoloCast. Quem fala é o Léo Gravina da Apollo Trade. E no ApoloCast de hoje, a gente vai falar um pouquinho mais sobre o mercado tradicional, puxando para a parte de investimentos realmente, né, para mercados e também falando principalmente de como que vai ficar o mercado depois das eleições americanas aí em novembro. E para isso eu trouxe um convidado especial, que é meu amigo de longa data e entende melhor do que eu em relação a esse tipo de informação para vocês terem alguém especialista falando do assunto. Então solta a vinheta aí e eu já apresento o convidado para vocês. Bom, galera, aqui tem o nosso convidado Álvaro Amorim. Tá? Eu resolvi trazer ele para falar um pouquinho sobre esses assuntos super interessantes com vocês. Ele é fundador da Logos Investments, inclusive uma empresa parceira da Apollo Trade. A gente trabalhou junto durante a criação da Logos. Eu tenho um orgulho muito grande de poder estar agora comentando com ele aqui no ApoloCast. Obrigado, Álvaro, por aceitar o convite. E eu já deixo aqui uma pergunta bem interessante para você, né? Que está aparecendo aí na tela para os nossos telespectadores e para os ouvintes. Eu vou narrar aqui, que é os efeitos da eleição nos Estados Unidos, tanto antes como depois, pensando principalmente agora nesse momento de clímax. Como é que fica? Então, se apresente, por favor, e responda essa pergunta para nós. Vamos lá. Bem, galera, tudo bem? Bom dia, boa noite, dependendo do horário que vocês estejam assistindo. Como o Léo falou na apresentação aí, o Léo é parceirão aí da Logos, né? Na verdade, eu comecei tudo com essa ideia de investimento, comecei com o Léo lá na época do Lunáticos, então a gente se conhece já desde esse início de caminhada de estudo, de investimento. E vamos lá, galera. Dentro do meu perfil acadêmico, eu tenho minhas graduações aí, tenho graduação em Ciências Sociais, Política, né, Sociologia, sou graduado em Direito, também, como o Léo, e estou graduado em Economia, tem Filosofia também, tá? E o Léo, a gente combinou sobre estar falando sobre os efeitos das eleições americanas, né, antes e pós-eleição. Então, galera, a gente sabe aí que dentro das eleições anteriores, a gente percebe que o mercado ele passa por uma volatilidade muito grande, né? Quando a gente percebe os fatos políticos, né, esses fatos políticos de intervencionismo por parte do Estado, eles impactam diretamente o mercado financeiro. De que forma? Quando entra a questão dos vieses políticos, né, a direita e a esquerda, se a gente trazer essa questão lá para a eleição americana, a gente percebe que os democratas têm uma linha mais de esquerda e os republicanos uma linha mais de direita. E o mercado fica sempre nesse impasse de direita, esquerda, e qual é o mais benéfico para o mercado. Mas o que a gente percebe aí, pessoal, a grande discussão é que, às vezes, independente de direita ou esquerda, né, o mercado ele vai andar, independente de qual linha, né? Porque, falando como cientista político, galera, para um bom político ele se manter, o que ele precisa fazer? Ele precisa ter políticas de direita e políticas de esquerda para ele se manter no jogo, né? A famosa politicagem, né, o vulgo politicagem aqui no Brasil. E lá nos Estados Unidos, pessoal, não é diferente, né? A gente percebe isso dentro de umas séries que eu indico para vocês estarem assistindo aí, que é House of Cards, ela já até acabou, mas mostra todo esse trâmite aí, tá, da política, tá? E a política, pessoal, ela tem esse efeito muito forte no mercado, tá? E vamos falar um pouco de volatilidade, né? Então, a volatilidade, pessoal, geralmente a gente já está sentindo isso, o mercado já está precificando, a gente percebe aí os índices mães, né? Os índices que puxam o mundo aí, por causa da paridade do dólar. Esses índices aí, os mais de destaque, o S&P 500, com as maiores empresas de capitalização, de maior volume no mercado americano, e a gente tem a Nasdaq, né, que hoje a Nasdaq, ela realmente puxa aí as bolsas pelo mundo, tá? Então, esses índices aí, pessoal, eles estão realmente precificando, nessas últimas semanas aí, eles estão derretendo,
tá? E se a gente olhar aí a Nasdaq, o S&P, o Dow Jones derreteu mais hoje, tá? E o índice Russell, né, das 2.000 principais empresas de small cap. Então, por que está acontecendo isso? É o efeito da volatilidade americana, né? O pessoal já está se precificando, o pessoal já está saindo do risco, a gente chama de risk off, saindo do risco para poder estar se resguardando de alguma forma, já está precificando essa volatilidade. Independente, Oi, Léo? Independente do vencedor, né? Independente do vencedor, Léo, exatamente, né? E dentro das leituras aí dos especialistas, dentro de artigos, né? Ninguém pode cogitar em confiar em pesquisas, né? Se a gente fosse basear na do Trump vinha perdendo e a Hillary vinha ganhando, o Trump vinha perdendo e teve aquela reviravolta, o Trump ganhou lá pelo sistema de delegados eleitorais lá nos Estados Unidos. Mas tem uma distinção, né, dessas pesquisas. O Biden aponta a maior quantidade, o maior percentual de votos aí, segundo a pesquisa, né, bem maior do que o da Hillary. Então, o mercado ele já está precificando isso, tá? Independente se o Biden é democrata ou não, né? E o interessante disso, pessoal, é que os dois estão no jogo. Por quê? Porque os dois estão com a ideia da heroína do mercado, né, que é os quantitative easing, né, que é os estímulos fiscais. Então, esses estímulos fiscais, pessoal, eles estão sendo cotados tanto para os democratas quanto para os republicanos, né, só difere o valor. Os republicanos têm um valor mais moderado, acho que, se eu não me engano, é de 1,5 a 2,2 tri, e o dos democratas de 2 até 3,3 tri, se eu não me engano. Então, o mercado já está precificando isso, independente se é direita ou esquerda, se é democrata ou republicano, já estão precificando isso, porque o que ganhar vai entrar com estímulo. E o mercado está digamos aí, que está dependente desses estímulos, né, fiscais para funcionar. O efeito disso vai ser grande, cara, né? Exatamente, vai ser exatamente. E volatilidade a gente vai sentir muito mesmo antes da eleição, né? Eu acho que um mês inteiro, até os 15 dias aí, a gente vai sentir essa volatilidade, porque o sistema de apuração dos votos americano está todo sendo tem uns pontos, mas por questão do Covid, problema sanitário, eles estão apurando esses votos por correio, né? Eu até pensei, por que eles não usaram a blockchain, né? Para estar fazendo isso. E basicamente é isso, galera. Independente de direita ou esquerda, o mercado ele é neutro para esses vieses, né? Ele só não gosta de medidas intervencionistas por parte do Estado, né? Com questão de tributação, né? Eles gostam que o mercado seja livre, mas o mercado está tão dependente hoje do Estado nessa questão de estímulo fiscal que a gente não sabe que ponto isso vai chegar. É uma situação bem delicada, existem várias teorias que fomentam isso que os bancos centrais pelo mundo estão fazendo, e outras não, né? A teoria austríaca, ela já abomina esse tipo de coisa, né? Eu ia até falar dos efeitos aí, ó, da insanidade dos fundamentos, cara. Cadê? Sanidade dos fundamentos. E isso aí, Léo, isso é interessante, essa pauta aí, porque aquele cara, aquele investidor clássico, buy hold clássico, né? O que ele vai fazer? Ele vai fazer matemática financeira, vai fazer contabilidade, né, para entender os balanços da empresa, né? Então, quando eu falo de fundamentos, né, esse investidor buy hold, que ele vai ficar lá comprado ali, numa posição de 5, 10, 15 anos, ele vai passar uma vida ali comprado, né? E ali você vai balanceando as empresas conforme o balanço dessas empresas. E o efeito que essas injeções, né, portanto, pela parte do Estado, né, pelo Congresso, pelo Legislativo do Estado americano, como a autonomia que o Banco Central, o Fed, tem para estar injetando, né? O mercado ele criou essa dependência. Então, quando a gente fala de a insanidade dos fundamentos, eu estou falando de empresas aí que elas subiram sem fundamentos contábeis nenhum, balanços negativos, dívidas negativas, né?
A gente está falando de Tesla, né, que acho que é o maior exemplo dela. Se a gente for analisar os balanços com um buy hold class, um cara de valuation, ele vai se abominar com o balanço da Tesla, né, que é uma insanidade. E a gente tem aquele exemplo também, que é uma empresa que surge lá numa SPAC, né, que é essas empresas que fomentam um fundo para estar comprando aquelas empresas e lançar a IPO dessas empresas, né, são chamadas SPACs. Eu esqueci o nome é uma concorrente aí da Tesla, acho que ela produz caminhão, eu esqueci o nome, Nikola, acho que é Nikola também, é Nikola essa empresa, e ela é sem fundamentos, não tem consistência no balanço dessas empresas, e o efeito disso que o mercado verifica é essa questão de estímulo fiscal, né? E o que acontece, só para a gente finalizar, Essa empresa até, ela nem lançou ainda, né, um caminhão, não foi isso? Ela nem lançou. Exatamente. Mas não é só ela, né? Assim, ela é um exemplo bem caricato, porque ela não lançou, ela ainda não tem em prática todos os fundamentos. É como você colocar blockchain no nome e subir pra caramba, ou colocar DeFi em cripto e de repente está valendo bastante, sendo que você ainda nem tem nada pronto ali. Exatamente, Léo, exatamente. Então, o mercado ele está nesse paradoxo, né? Porque as leis de oferta e procura, as leis de mercado, né, que apesar de ser humanas, né, é uma coisa tão plausível que funciona, né, se a gente for falar do quesito de produção, que é o conceito principal da economia, né? Para que existe a economia na sociedade? A economia ela é inerente, independente do tempo e do contexto histórico. O conceito básico da economia é a produção, né? E dentro da produção a gente vai ter as leis de mercado, que é a oferta e da procura. E todos os soberanos, todos os déspotas, todos os líderes, todos os sistemas políticos que não respeitaram essa lei falharam, né? A gente está falando desde antes de Cristo, tá? E essa teoria progressista e desenvolvimentista, essa teoria moderna de economia aí, intervinda pelo Estado, dos estímulos, né? É uma teoria, ninguém sabe o resultado prático do que isso vai acontecer, dos efeitos que isso vai acontecer no mercado, que pode estar ocasionando, mas a gente vê números insanos, né? Se a gente for analisar, não tão aqui no Brasil, porque os emergentes, não só o Brasil, mas todo o mercado de emergente, eles não se desenvolveram tanto. Mas se a gente for comparar o mercado dos Estados Unidos, os números, Jesus, cara, é uma coisa assim que é topo histórico, dependendo, o setor de consumo, né, foi muito, ele subiu muito rápido, ele estourou o topo muito rápido. A gente fala até que o corona foi um flash crash, né, foi muito rápido a situação toda e é estranho, né, porque ninguém precificava que ia estourar esses topos, né. A gente vê ações aí, por exemplo, a gente tem a Novavax, que o Trump falou muito dessa farmacêutica aí de biotecnologia, que é uma das que estão estudando aí, pesquisando sobre a questão da vacina. Ela subiu aí mais de 2.000%, 3.000%, se a gente for pegar o fundo dela, depois dos insiders políticos do Trump, a empresa ela subiu sem fundamentos, né? Se a gente analisar os balanços da Novavax, não tem fundamentos para ela ter. Por isso que a gente fala a euforia da manada, a emoção humana precificando a cota do ativo, né? E a gente vê a Novavax, se você vê o gráfico, você fica surpreendido, porque se pegar o fundo é 3.000%, 3.500%. Então, é isso, galera. E vamos finalizar, né, Léo? Só para a gente finalizar, eu não falei dos hedges, né? Galera, vou falar dos hedges rapidinho para a gente estar finalizando. Como você está resguardando a sua carteira, a sua posição de carteira aí, você sendo um buy hold ou um position trade, como é que você pode estar se resguardando? A gente tem vários tipos de hedge no mercado, pessoal. O mais clássico e o mais natural para a gente sendo brasileiro, é você ter uma parte do seu capital dolarizado. Vamos supor que
você é um investidor clássico, você tem um aporte lá na sua carteira, dentro do seu portfólio de 30% a 50%. Vamos colocar 30%, que é o mais clássico. Você tem 30% em renda variável, né? Que são as posições em derivativos aí, ações especificamente. Vamos supor que entre esses 15%, você tem uma posição aqui alocada, aqui no Brasil, de 15%, e você fazia um hedge natural em câmbio, você teria uma posição, a outra posição dos 15% dolarizado. Ou seja, você teria posições em ações americanas ou ETFs americanos, né? Não pode ser americano, podia até ser outro setor, tá, pessoal? Com ETF vocês conseguem investir no mundo inteiro, mas a grande sacada é você dolarizar o capital de vocês. Poderia estar fazendo essa paridade também, né, Léo? Com criptomoedas, né? A gente pega nos pares atrelados a USD, Bitcoin USD, Ethereum USD, a gente tem vários tipos desse hedge. Então, o mais sensato é você manter o equilíbrio dessa proteção mais clássica, é você ter lá 30%, 15% você deixa aqui no mercado brasileiro e 15% você deixa ele dolarizado, né? E você vai ter essa trava natural, porque quando a gente percebe esse movimento nos índices, pessoal, é inversamente proporcional. Quando os índices sobem, o câmbio cai, o dólar dentro desses países cai, né? E a mesma coisa ao contrário. Quando o dólar sobe, o índice desses países cai. Então, se a gente for analisar, existe todo dia, um dia útil, existe uma guerra cambial entre os pares de moeda do mundo, né? A economia desses países, as bolsas desses países competindo com o dólar a nível mundial. Então, o hedge natural é você ter essa posição em dólar, né? Essa posição em dólar para proteger dessa volatilidade aí que vai sangrar muita carteira aí dentro das eleições, né? Pode falar. Justamente para a gente ter realmente essa proteção no dólar, não precisa necessariamente estar comprado em dólar, você pode estar em ativos dolarizados. Foi exatamente o que você falou. É claro que a galera aqui do canal conhece mais o Bitcoin, mas não só o Bitcoin, existem alguns ETFs, como você falou, que eles vão acabar, de certa forma, dolarizando o seu capital, porque eles vão estar pareados com o principal par em ativos lá fora. Então você acaba flutuando junto com o mercado lá fora. Certo? Léo, acho que tem como pausar aí, Léo? Não, mas fala, você tá achando que você falou com o microfone mutado? Mutado. Não falou, não. Eu que coloquei aqui, relaxa. Ah, tá. Nossa, que assombrado. Segue em paz aí, mas... Pô, galera, essa aí já merece o like, hein? Olha só. O cara tá lendo a minha mente aqui. Não, mas... Sim, Léo, então... porque você tava com o som muito alto, e aí eu estava me ouvindo, e pra galera não me ouvir, aí eu só mutei ali, mas fique em paz, todo mundo ouviu. Léo, então, essa questão da dolarização é um hedge natural, galera. Você não quer dolarizar seu capital, você não tem coragem de investir em cripto, porque a volatilidade é grande em cripto, galera. É mais do que ações, né? Você pode fazer, galera, eu falo para a galera da Logos lá, que você pode fazer um hedge natural, essa posição de dolarização. Eu não quero me expor, não quero me dolarizar. Se posiciona num câmbio, num fundo cambial, galera. Tem fundo cambial aí com a taxa de administração barata, de 0,3, 0,4. Né? Tem alguns fundos aí pela XP, né, mexendo a XP, mas pela taxa de administração, você pode estar se posicionando, estar resguardando. Tem outras opções de hedge, né, que são consideradas reservas de valor, a gente tem ouro também, né? Tem os futuros de ouro aqui no Brasil, a gente tem títulos de ouro aqui no Brasil, né, fundos de ouro, a gente tem ETFs de ouro, tá? E tem as opções de hedge mais complexas, que são os derivativos, né? São os valuation mesmo, as opções, né? Que são as put. Né? Essas são mais complexas, tem que ter um pouco mais de estudo, né? Porque são extremamente alavancados, mais do que o mercado futuro. Essa aí você fala também no seu canal, né? Então, basicamente é isso, galera. Não vamos estender muito, depois fica a questão aí, a gente não comentou aqui sobre os efeitos da política monetária, mas fica para a próxima. Tá? Basicamente é isso, você tendo uma dolarização do seu capital, você já vai conseguir se resguardar aí dessa volatilidade. Tá? Sim. Então, ó, eu mutei aqui, relaxa que eu mutei agora, só para não ter o recuo da voz, mas ó, seguinte, então, cara, na verdade a gente tem muito assunto para falar, né? O Álvaro, ele gosta de falar e tudo que ele fala tem um sentido, ele vai fazendo a conexão dele de pensamento
E faz sentido se você acompanhar tudo, né? E não um trecho muito curto. Eu tentei até estender um pouquinho desse ApolloCast, né? A gente combinou, tá passando aí de 20 minutos, mas é para vocês entenderem o contexto de uma maneira bem interessante, bem legal. Inclusive, a gente vai ter as eleições americanas agora, pode ser que demore um pouquinho mais para fazer a contabilidade dos votos, né? Mas a gente está planejando fazer uma live depois da concretização do resultado. Então, você que está vendo aí no YouTube, deixa o seu like, comenta se você gostou, para a gente ter mais informação, a gente saber se você quer esse tipo de conteúdo. Quem tiver no Spotify também pode comentar, tanto nos grupos lá da Apollo Trade. E é isso, eu vou pedir para o Álvaro só falar um pouquinho da Logos, né, chamar o pessoal para Logos, e aí a gente finaliza esse episódio que, cara, engrandeceu bastante, foi muito bom. Diga aí um pouquinho sobre a Logos, as suas redes sociais, aonde você está, para a galera te encontrar. Galera, eu vou pedir pro Léo, pro editor, colocar nas descrições aí, eu mandei pro Léo, depois mandar pro Instagram dele, tem no WhatsApp, mas eu tenho um link da Flowpage aí, vocês vão encontrar a gente tem uma página oficial, né, a gente tem um grupo, tá? A gente tem algumas discussões, alguns debates, algumas explanações educacionais lá, tá? Temos o Instagram, tem um canal do YouTube, temos o Twitter, mas o Twitter, eu tento postar algumas coisas lá, temos o LinkedIn, tá? Tem o meu LinkedIn pessoal, eu tenho o da Logos. Então, basicamente é isso, galera. São as redes aí onde vocês podem estar encontrando a Logos aí. Beleza? Beleza, cara, eu agradeço demais a sua companhia aqui nesse ApolloCast, foi muito interessante. E é isso, galera. Deixe o seu like se você gostou. Foi um conteúdo que a gente trouxe, pensamos a respeito disso bem antecipadamente. A gente pensa agora em trazer a parte do pós-eleição, para a gente ver como que vai ser a movimentação do mercado. Aí falando sobre, já com o resultado, né? Falando sobre o mercado vai ser mais interessante. E é isso, cara. Agradeço, Álvaro, muito obrigado. E conte conosco e tamo junto. Tchau, tchau. Eu que agradeço. Abraço, Léo. Até mais.